Graça e paz, queridos, tudo bem? Estou voltando aqui a gravar os vídeos da série Bíblia e Homossexualidade. Você vai ver que existe mais um versículo bíblico bastante utilizado pelos fundamentalistas para destruir a fé, para destruir a esperança dos homossexuais. E a passagem é 1 Coríntios 6, 9 e 10. O versículo 10, dependendo da versão que você estiver em mãos agora, vai dizer assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí vem o versículo 10. E lá nós vamos encontrar uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. E aqui encontramos muitas traduções diferentes. É muito importante que fique claro, desde agora, um posicionamento meu. E que você que já viu os outros vídeos vai saber disso. E aqueles que já acompanham o meu ministério também saberão disso. Que eu tenho um posicionamento muito sério com relação à palavra de Deus. Porque, de verdade, irmãos, eu creio fielmente na Bíblia. Eu creio que ela é a verdade, que é a palavra de Deus. E eu creio que ela deve ser a sua única fonte de regra e fé. Inclusive a minha também, claro. E o fato de eu lhes apresentar aqui várias versões, tá certo? Porque é o que vai acontecer nesse vídeo e tem aí nessa apostila. Não significa em absoluto que eu queira colocar em xeque a veracidade das escrituras. De forma nenhuma estou dizendo que ela está mentindo, em nome de Jesus. Na apostila você verá 16 diferentes versões desta mesma passagem. E nesse vídeo aqui eu falarei de algumas, não todas, obviamente, né? Eu preciso ressaltar que a Bíblia vai me dizer que no versículo 10 não herdarão o reino de Deus alguns tipos de pessoas, e está lá elencado tudinho. Dentre as quais, uma se chama Malacói e a outra Arsenokoitai. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego e estas são duas palavras gregas nas quais devemos atentar para a sua tradução / interpretação correta. Lamentavelmente, a tradução carente de boa exegese vem trazendo muita confusão e alguns acham que Malacói são os homossexuais e que Arsenokoitai equivaleria aos sodomitas. E aí, nas suas interpretações errôneas, acabam trazendo trevas para dentro da palavra de Deus. Veja bem, por exemplo, a versão Rei James traz uma lista no versículo 10 daqueles que não entrarão no reino de Deus, dizendo assim: nem afeminados, nem abusadores de si mesmos, com a humanidade, herdarão o reino de Deus. Ok. Essa versão, ela traduziu Malacói como efeminados e Arsenokoitai como abusadores de si mesmos, percebe? Já existe uma outra versão chamada Nova Rei James, que diz assim: nem homossexuais, nem sodomitas. Aqui, Malacói foi traduzido como homossexual e Arsenokoitai como sodomitas. A Sociedade Bíblica do Brasil, a edição de 1969, diz assim: nem efeminados, nem sodomitas. Malacói foi traduzido como efeminados e Arsenokoitai como sodomitas. Ok. Aí vem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, diz assim: nem depravados, nem pessoas de costumes infames. Aqui Malacói foi traduzido por depravados e Arsenokoitai, pessoas de costumes infames. E há uma Bíblia denominada Revisada Padrão, que sintetizou, não sei se posso dizer assim, mas ela diz que simplesmente não herdarão o reino dos céus os homossexuais, ou seja, Malacói. Simplesmente a palavra Malacói foi traduzida como homossexual e Arsenokoitai foi descartada, não se traduz. Mas essa não é a única versão que simplesmente não traduz Arsenokoitai. Existe uma outra versão que omite a tradução de Arsenokoitai, que é, por exemplo, a nova versão internacional de 2002. E esta vem com um plus, repare, ela diz assim: não herdarão o reino de Deus, além dos já listados, né? Os homossexuais ativos e passivos. É isso mesmo. Veja, como eu disse, Malacói é traduzido na NVI de 2002 como homossexuais ativos e passivos e Arsenokoitai não é traduzido. Essa tradução é tão chocante que cabe aqui um parênteses, você há de concordar comigo. Veja bem, o primeiro registro da palavra homossexual é de 1848, criado pelo romancista alemão Karl Maria Kertben. E quando partirmos para as múltiplas faces da homossexualidade, o ser ativo e passivo, é que nos parece ainda mais curioso esse texto estar contido nas escrituras sagradas, você há de convir. Também eu quero chamar a tua atenção para o fato de, curiosamente, algumas versões não haver a tradução da palavra Arsenokoitai. O que traremos mais aprofundadamente no próximo vídeo, tá certo? Porque existe uma outra passagem bíblica que usa essa expressão e que também nos
procura condenar os homoafetivos, né? Bem, eu mencionei aqui 6 versões, mas se você quiser olhar as demais 10 que deixei na apostila, fica à vontade. Você precisa comparar as versões, tá certo? E nesse ponto, eu imagino que você esteja aí se perguntando, mas meu Deus, por que tantas versões diferentes da palavra de Deus? Talvez, inclusive, você esteja impressionado, atônito, porque como é que eu posso encontrar palavras como homossexuais na Bíblia, ou até homossexuais ativos e passivos, porque essas palavras são novíssimas em comparação com a Bíblia. Então, esse processo de tradução e de interpretação, tudo isso eu já falei em vídeos passados. E eu fiz questão de trazer isso para que a gente não se afaste tanto dos textos originais, porque lidar com a palavra de Deus é algo muito sério. Veja, nesse vídeo eu não vou tratar desses pormenores, eu preciso ir direto ao assunto, porque eu sei que Malacóis e Arsenocoitais não entrarão no reino de Deus. E aí o problema está na interpretação / tradução dessas palavras. Então vamos lá para Malacói. Em geral, vemos os tradutores traduzindo Malacói ou Malacos como efeminado ou homossexual. Mas será que é mesmo? Essa palavra, Malacói, aparece 4 vezes no Novo Testamento, inclusive quando Jesus a usou para falar de João Batista. Se você verificar lá em Mateus capítulo 11, versículo 8, diz assim: mas o que foste ver? Um homem vestido de roupas finas, ou seja, malacos. Mas os que vestem roupas finas, malecos, vivem nos palácios dos reis. E aí, no dicionário Strong de grego do Novo Testamento, nós encontramos o seguinte, que malacos corresponde a macio, isto é, roupas finas. Porém, figurativamente ou metaforicamente, seriam pessoas que cometem pecados da carne, é uma outra interpretação. Pessoas voluptuosas que buscam os prazeres, sobretudo os sexuais, entendem? Veja, os pecados da carne podem ser cometidos por qualquer um, misericórdia, seja homossexual, seja heterossexual, você acaba de concordar, não é? Alguns dicionários gregos definem Malacói como moralmente fraco. Martinho Lutero, inclusive, traduziu como fraco em corpo, mente ou caráter. Então, meus amigos, olha, não herdarão o reino de Deus, além dos já listados, os malacóis. Sim, e quem são os malacóis? Será que são aqueles que vestem roupas finas? Provavelmente não, né, irmãos? Veja, algumas pessoas pegaram e ligaram vestir roupa fina com efeminado, mas há uma grande diferença entre vestir roupas finas e ser delicado, ou seja, falta de virilidade. Nota uma coisa, possuir roupas finas, vestir-se de forma elegante, naquela época significava uma questão de riqueza ou de pobreza. E não se pode conceber que alguém que veste roupas finas não entrará no reino de Deus só porque é elegante. Então Malacói não quer dizer isso. Malacói não vai entrar no reino de Deus, os malacóis, aqueles que dão vazão às obras da carne. Só pode ser essa interpretação. Porque o reino de Deus não é injusto. Veja, aqueles que cometem pecados da carne, aqueles voluptuosos, aquelas pessoas que dão vazão à prostituição, como diz a palavra de Deus, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, aos ciúmes, as írias, as discórdias, as disenções, as facções, as invejas, a embriaguez, a glutonaria, isso sim nos desassocia da imagem e semelhança de Deus. Então os malacóis são esses que dão vazão a todas estas coisas. Vemos que os malacóis são aqueles considerados moralmente fracos, e como disse Lutero, tanto no corpo como na mente e no seu caráter. Não é? Lutero é quem diz isso. Ora, e veja se não é assim mesmo. Por vezes a falta, a debilidade no nosso caráter, muitas vezes nos faz nos arrastarmos atrás dos pecados da carne e darmos vazão aos pecados da carne. Percebe que traduzir automaticamente a palavra malacói como homossexual é uma leitura preconceituosa e maldosa? É como se eu estivesse dizendo que apenas os homossexuais fossem os promíscuos da humanidade. Gente, a maldade humana está estampada por aí. E ela não tem gênero, ela não tem cor e ela não tem religião. A Bíblia de Jerusalém, na minha opinião, é a que melhor traduz esse texto. A Bíblia de Jerusalém, não é a versão católica, eu falei, vou repetir agora, ela diz assim, ó, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames herdarão o reino de Deus. Malacói foi traduzido como depravados, percebe? E ainda nesta passagem de Coríntios 6 e 10, ele, além da palavra malacói, há uma outra
né? Como vimos, que nem todas as traduções a contemplam, que é a palavra arsenokoitai. Essa palavra vai surgir também numa outra passagem bíblica muito usada para condenar os homossexuais ao inferno, que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10, e que será tema do nosso próximo vídeo, tá certo? Então, para fechar, não herdarão o reino de Deus aqueles, os malacóis, aqueles que dão vazão aos pecados da carne. Que em nome de Jesus esse vídeo possa ter abençoado a sua vida e que você possa ser livre. Sabe, a palavra do Senhor em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo, tá bom? De 1 Timóteo, a gente vai discuti-lo na próxima oportunidade. Grande beijo.